Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada do Rural 11. É um fundo de investimento que é basicamente uma porta de entrada para uma das maiores potências agrícolas do mundo, que é o Brasil. A gente vai passar por uma análise completa e o legal é que ela vem direto do relatório do gestor. Para a gente começar, é preciso ter uma noção do tamanho da coisa. O agro brasileiro, nossa, não é só grande, né? É uma peça fundamental na engrenagem global de alimentos. E é exatamente essa potência toda que cria uma oportunidade de investimento que é, vamos dizer, bem especial. Beleza, mas aí fica a pergunta, né? Como é que se faz para investir nesse setor gigante? Porque vamos combinar, entrar direto no agronegócio não é nada simples. Mas olha, existem sim ferramentas de investimento pensadas exatamente para isso. E a resposta para essa pergunta tem nome: Fiagro. Pensa assim, é como se fosse um fundo que junta a grana de um monte de gente para investir em, basicamente, dívidas do agronegócio, os famosos CRAs. É, na prática, a ponte que liga o mercado financeiro com o campo. Ok, esse aqui é o nosso mapa da análise de hoje. A gente começa com o básico do investimento no agro, passa pelo desempenho do Rural 11 em fevereiro, dá uma espiada na estratégia do gestor, depois mergulhamos na carteira do fundo, olhamos o cenário das commodities e, por fim, a gente junta tudo para ter uma visão geral. Fechava? Então bora lá. Então, oficialmente começando, o Rural 11 vai ser o nosso foco aqui para a gente entender na prática como funciona um investimento desse tipo no agronegócio brasileiro. Ok, agora vamos para o que todo mundo quer saber, os números. Como é que foi o desempenho do fundo em fevereiro? Porque, no fim das contas, é por aí que toda a análise começa, né? E olha só o tamanho disso, 1,650 bilhões de reais. Esse era o patrimônio líquido do fundo em fevereiro. É um número que sozinho já dá uma ideia da escala e da força da operação. E tem mais, quase 91 mil cotistas. Isso aqui é mais do que só dinheiro, né? Mostra que tem muita gente acreditando no fundo, uma base de investidores bem grande e que não para de crescer. Para quem investe pensando em receber um dinheirinho todo mês, esse aqui é o número principal. O fundo pagou 12 centavos por cota. É aquele rendimento que cai direto na conta. E quando a gente anualiza isso, dá um dividend yield de 16,8%. É um número bem expressivo, viu? E um detalhe super importante, para a pessoa física, esse rendimento não paga imposto de renda, é líquido. Beleza, os números são bons, a gente já viu. Mas como? O que os gestores fizeram para chegar nesses resultados? Agora, a gente vai dar uma olhada por dentro da estratégia, ver os movimentos que eles fizeram em fevereiro. Olha aí a gestão trabalhando. O pessoal não ficou de braços cruzados, não. Teve investimento novo em frigoríficos como Alibem e Minerva, e até em revenda de máquinas da John Deere. E não foi só isso. Eles também mexeram no que já estava na carteira, sabe? Fizeram um novo acordo com um produtor de grãos e café, reestruturaram uma dívida. Isso é gestão ativa na veia. Bom, agora vamos entrar na sala de máquinas do fundo. Como é que a carteira está montada, como eles pensam em risco e diversificação. Esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. O foco principal, o grosso do dinheiro mesmo, 86% está em crédito para o agro. O que sobra, uns 14%, fica em caixa, pronto para aproveitar alguma oportunidade que aparecer ou para cuidar da liquidez do dia a dia. E aqui a gente vê a diversificação funcionando. O risco não está todo num lugar só. Tem uma parte em açúcar e etanol, outra em grãos e pecuária, tem até em outros fiagros. Espalhar o investimento assim é uma das formas mais importantes de proteger a carteira. Aqui dá para ver bem o equilíbrio da coisa. Olha só, os 5 maiores devedores respondem por 20% do portfólio, mas o total de devedores é 58%. Ou seja, eles fazem algumas apostas maiores, sim, mas sem nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? E qual a meta de retorno disso tudo? O ponto-chave é este aqui. O portfólio busca render, em média, CDI mais 3,6%. É essa gordurinha a mais, esse prêmio acima da taxa básica de juros, que a gestão tenta entregar com a boa escolha dos créditos. Claro que nenhum fundo vive numa bolha, né? Então agora a gente vai olhar para fora, para o cenário geral, e entender quais são os desafios, os ventos contrários que estão soprando no mercado e que afetam os investimentos. E para a gente entender o maior desafio do momento, nada como ouvir quem está no dia a dia da operação. O próprio gestor disse, olha, o gargalo principal não é nem a produção, mas a dificuldade de conseguir crédito. O dinheiro está mais escasso no mercado do agro e isso, claro, aumenta o risco.
E esse slide aqui é um retrato perfeito dessa volatilidade. De um lado, a soja. O preço aqui no Brasil está pressionado para baixo por causa da super safra. Do outro lado, o milho, com preços mais altos por causa de atraso no plantio e coisas que acontecem lá fora. É isso, dois mercados importantes andando em direções completamente diferentes. E para fechar esse cenário, vamos falar da pecuária, que mostrou um fôlego bom. O preço do boi gordo subiu em fevereiro quase 7% e as exportações, principalmente para a China, continuam a todo vapor. Então, uma boa notícia para esse lado do agro. Ok, então vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Diante de tudo isso, como é que o fundo se posiciona? Qual é a grande estratégia para navegar num mercado que muda o tempo todo? A estratégia deles se baseia em 3 pilares bem fortes. Primeiro pilar, diversificação ampla. Como a gente viu, são 58 devedores, 19 setores. É espalhar o risco. Segundo, garantias fortes. Coisas como terras, recebíveis, algo para proteger o dinheiro caso dê algum problema. E o terceiro pilar é a gestão ativa, que está sempre de olho, renegociando dívida, ajustando a rota, como foi aquele caso da Portal Agro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que meio que amarra toda essa análise. Num cenário como o de agora, com crédito mais difícil e um mercado cheio de surpresas, será que essa diversificação toda é mesmo a melhor defesa? Bom, é exatamente isso que o Hura 11 está colocando à prova no mundo real. Fica aí o pensamento. Até a próxima!